Bem-vindos ao Simples assim Psicologia. É um prazer ter você aqui mais uma vez. E hoje é o nosso primeiro vídeo, depois do vídeo introdutório da série Gaslighting. Nós estaremos nessa série, então, abordando vários aspectos do comportamento, dos padrões de comportamento dos gaslighters. Vamos aproveitar também para indicar séries e filmes que estão disponíveis nas redes para você poder, então, de forma interativa, entender melhor, né, e poder identificar, né, o tipo de funcionamento desse perfil. E, a partir, então, dessa identificação, para que você, de forma informativa, através dessa série Gaslighting aqui no canal, e também através dessa maneira interativa, assistindo esses filmes, essas séries, e através das trocas também, nos comentários aqui, você possa identificar, né, se existe, se você convive com algum gaslighter no seu convívio, e o que você vai fazer com isso a partir dessas informações. E também nós vamos estar falando um pouco a respeito de cada um dos tipos de personalidade que fazem parte do grupo B, que tem maior propensão de desenvolver esse padrão de comportamento, de funcionamento manipulador, abusivo, que forma esse fenômeno conhecido como gaslighting. Eu espero que você curta, compartilhe, divulgue essa série que vai falar de um assunto muito importante, relevante, um assunto atual e um assunto que tem muito mais pregnância, né? Que está muito mais difundido do que se pensa nos trabalhos, nas interações sociais e nos lares do que nós possamos imaginar. Então, fique conosco e bem-vindos a essa jornada. Bem, é importante, então, nesse momento inicial, falar um pouquinho que os transtornos de personalidade, eles têm a ver com aquilo que é estrutural, né, no campo da psicopatologia. Então, todos nós temos um tipo de personalidade, e isso se observa, obviamente, no modo de conduta das pessoas, né, desde criança, desde bebês. Né, nós nascemos com um temperamento, né, e com uma propensão a desenvolver um determinado tipo de personalidade. Em gêmeos mesmo, já se observa um temperamento mais, muitas vezes um temperamento mais tranquilo e outro mais agitado. Né? Essas diferenças, elas não só são genéticas, apesar de que, por exemplo, gêmeos, eles herdam, né, o mesmo gene, mas a distribuição dessa carga genética, desses fatores, é diferenciada, bem como também, né, características próprias de personalidade. E aí nós temos, então, muitas vezes, eu gosto sempre de dar esse exemplo dos gêmeos, né, personalidades opostas, distintas, né, e passaram por experiências culturais, familiares, no mesmo tempo, no mesmo momento de vida, idêntico, né? Ou seja, naquele mesmo espaço temporal que estavam acontecendo as vivências, né? E os impactos ou as crises a que foram submetidos, né? Ao mesmo tempo. Então, o que faz com que um receba absorva de determinada forma e outro de outra forma? Né? A mãe estava presente ou ausente para ambos, ao mesmo tempo. A que estava amamentando o bebezinho do lado direito estava ao mesmo tempo amamentando o lado esquerdo. Né? Mas a forma como cada um recebe esse seio, recebe esse alimento, é peculiar, é singular. Essa singularidade,
né? É uma das coisas que me apaixona na psicologia, né? No ser humano. Essa identidade, né? Essa particularidade de cada um. E isso tem a ver com essas questões de temperamento, de personalidade, de caráter, que é o que faz o indivíduo ser quem ele é. Dado, então, essa introdução, para vocês poderem entender a respeito da personalidade de modo geral, nós temos a psicopatologia da personalidade e dos transtornos de personalidade, então. O que é um transtorno? Um transtorno é algo que sai fora da curva, né? É algo que realmente causa na vida de quem tem, na vida de quem convive, problemas, né? E dificuldades de relacionamento. O transtorno histriônico, que caracteriza, né, o que se chama, né, de histéricas, as histéricas ou os histéricos, né, ele advém de um abuso ou instabilidade durante a infância, que pode aumentar o risco de desenvolvimento do transtorno, né? Todos os genes influenciam no desenvolvimento de distúrbios de personalidade, como se fossem gatilhos, eles podem ou não vir a surgir, né, em algum período da vida. Agora, uma pessoa que desenvolve, então, esse transtorno de personalidade histriônica, né, ela busca ser o centro das atenções, ela fala de forma dramática, tem opiniões fortes, é facilmente influenciada, muda facilmente de humor também, tem um humor lábil, que é a labilidade de humor, né? Acredita ter relações mais próximas com os outros do que elas realmente são, né? Enfim, ela ela é exuberante, né? Ela é uma pessoa mais sedutora no comportamento, ela gosta muito, né, de seduzir, inclusive nos relacionamentos, pela aparência, ela dá muita importância e valor à estética e à aparência. E os tratamentos, eles incluem psicoterapia, eventualmente também medicação, porque elas tendem à depressão, tá? Então, essa é a personalidade histriônica, o que eu tinha para falar para vocês desse grupo de pessoas que podem, com esses critérios de personalidade, desenvolver padrões de comportamento gaslighter. Ok? Vamos, então, agora seguir falando especificamente de algumas características gerais dos gaslighters. Bom, vou passar a falar aqui agora algumas características gerais, né, do comportamento gaslighter. Esse vídeo, nessa série, tem um caráter informativo, e o mais importante mesmo é saber como os gaslighters, seja homem ou mulher, agem para poder identificar o mais rápido possível, tá? E aí sim, uma vez que você identifique, você possa então pensar, raciocinar o que você vai fazer de acordo com quem é essa pessoa, afinal de contas, né? Não sei se vocês lembram de um filme antigo, da Julia Roberts, da década de 90, Dormindo com o Inimigo. Deixo aí de referência para que você possa rever, caso você não tenha assistido, caso você tenha assistido, ou ver, caso você já tenha visto. Mas aí com foco nisso. E a série, uma série que está assim, bombando, talvez não seja bem o termo, mas que está fazendo, está tendo muita audiência, e particularmente chamou bastante minha atenção, né? Eu vou até dizer por quê, é a série Você, que está na Netflix. E eu sugiro que vocês assistam também, para quem passou batido, mas que se interessa pelo tema, que acompanhar aqui, né, as nossas interações, até independentemente de um spoiler, né, que a gente vai falar, porque eu achei assim, impressionante o número de pessoas, aliás, é impressionante, né, o número de pessoas, principalmente mulheres, né, que se identificam e atraem por homens com personalidade controladora, manipuladora e abusiva, né? A gente tem aí a questão da síndrome de Estocolmo, que, aliás, eu vou até, em algum dos vídeos, a gente vai conversar um pouco sobre ela.
Mas, assim, o número de fãs que eu vi, né, que eu pesquisei, desse personagem principal da série, Você, que é o Joe, é uma série que está entrando, né, que entrou na terceira temporada, reflete bem isso. Eu confesso que, particularmente, eu fiquei, assim, abismada, né, chocada quando eu vi que a série ela tinha repercutido tanto, porque quando ela estreou, eu fui começar a ver, eu falei, bom, deixa eu ver aqui do que se trata, me chamou a atenção. E já no terceiro episódio da primeira temporada, eu parei, eu falei, gente, é mais um clichê, né? Mais uma série com clichê e tal. O próprio personagem, o Joe é o narrador da série. Então, assim, fica tão claro, né, quem ele é, logo assim de cara, porque a série nem esconde, né, o perfil dele, ele próprio narrando, e, tipo, não tem assim é de thriller psicológico, de suspense, mas não tem assim é, é um suspense, mesmo um mistério em relação ao personagem, né? Ele já passa mesmo quem ele é. Mas a mulherada, vamos colocar assim, as mulheres, que é o público feminino, que é o alvo, né? Não a personagem da série, porque a trama está relacionada a isso, mas o público feminino se identificou com ele, acha ele assim um fofo, né? Acha ele assim, cara, que meigo, né? Que docinho, que encantador. Como pode isso? Então, assim, isso me preocupou, né? O que se passa na cabeça das mulheres que elas não conseguem enxergar? Isso é um ponto, tá? Um ponto importante, que vai fazer a gente refletir, né? Por que tantas pessoas, mulheres e também homens, né? E também, né, a comunidade LGBT, porque isso também existe dentro da comunidade LGBT, por que caem nessas armadilhas, tá? O que acontece que faz, né, com que as pessoas elas fiquem tão vulneráveis e fragilizadas emocionalmente? E a gente também pode pensar na codependência, refletir sobre isso. Eu gostaria que você comentasse o que você pensa a respeito, vai escrevendo aí. É importante também a gente ir trocando. Faz com que tantas pessoas se apaixonem, né, e sejam capazes de coisas assim absurdas, surreais, por personalidades, né, antissociais, narcisistas, perversas, visivelmente comprometidas, adoecidas, perigosas, inclusive, colocando em risco as suas vidas, a vida dos seus familiares, muitas vezes dos seus filhos, das suas filhas. O que faz com que essas pessoas se coloquem nessa posição? Isso é um ponto inicial de questionamento, né? E eu deixo, então, essa referência dessa série para vocês poderem avaliar. Ao longo daqui da nossa jornada, eu vou estar pontuando alguns filmes e séries que também são interessantes para a gente poder estar falando, para a gente poder estar sugerindo, tá? Então, vai ser muito claro também, muito importante, que durante esses nossos encontros, e se você for vendo essas séries, esses filmes, ou se você for lembrando de outros, que você queira até, inclusive, deixar aqui no comentário, você vai vendo que existem padrões repetitivos, claros, persistentes de comportamento, né? E que, se você conseguir observar e identificar, uma grande parte desses padrões em uma pessoa, é muito provável que você esteja frente a um gaslighter, tá? Então, aqui hoje eu vou citar alguns, e ao longo da série eu vou citando outros, para não ficar muito cansativo. Então, assim, eles não são sinceros ao se desculpar. Então, se você conhece alguém que não é sincero ao se desculpar, e aproveita, inclusive, essa ocasião, né, de pedir desculpa para fazer você se sentir culpada pelo erro dele, pode ficar assim atenta, pode pendurar isso daí e deixar uma interrogação. Será um gaslighter? Exemplo, o teu marido te traiu. Você descobriu que ele te traiu. Na hora que ele vai te pedir uma desculpa, porque você está muito triste, muito magoada, ele fala para você assim, bom, se você tivesse sido uma boa esposa, eu não teria feito isso. Eu lamento. Isso não teria acontecido se você tivesse sido boa.
Então, fala isso assim, com a maior naturalidade. Então, ele está o quê? Colocando a culpa, a responsabilidade da traição em você. Olha só, realmente isso daí é o fim da picada, né, não? É simples assim. Para eles é simples, é dessa forma, tá? Isso é um padrão de comportamento. Daí decorre, então, uma outra questão, que é não se responsabilizar. Eles não se responsabilizam. Aliás, isso é como se fosse um mantra deles. Eles não se responsabilizam absolutamente por nada, tá? Não é minha culpa, né? Isso daí a gente também tem que prestar atenção numa coisa. Os transtornos de personalidade, eles têm normalmente essa característica, uma característica que se chama, né, de serem egocentônicos, ou seja, que estão em sintonia com o próprio ego. Isso aí no geral, dos transtornos de personalidade em si, tá? Então, eles estão comprometidos com seus próprios interesses. Tá? Eles se comportam de acordo com o seu centro, ego sintônico, em sintonia com si próprios, consigo mesmos, tá? E por isso eles acham que o próprio comportamento deles é o que é normal, esperado, aceitável, o comportamento dos outros, ou vai seguir as suas próprias regras, ou vai seguir, né, os seus valores, e aí está tudo bem, porque está fluindo de acordo com aquilo que eles próprios veem e da forma como eles, como interessa a eles, ou então vai criar uma desarmonia, né? Por isso que é tão difícil lidar com esse tipo de pessoa, tá? Só que quem desenvolve o padrão de comportamento gaslighter, ele realmente ele não se responsabiliza pelos seus comportamentos e não tem empatia. É outro ponto, tá? Então, ele joga tudo para o outro, ele não é sincero ao se desculpar, né? Ele inverte e ele também não tem empatia. Veja bem, atenção, porque essa falta de empatia não é muito clara muitas vezes. Ele não tem empatia, mas ele pode dar a impressão que tem, porque eles são ótimos simuladores. Tá? Então, muitas vezes, eles simulam, eles fingem que eles entendem e sabem como você está se sentindo. Né? E aí você pode pensar, poxa vida, ele me compreendeu e tal. Só que é uma coisa muito mecânica, muito robotizada. Se você prestar bem atenção, e aí você precisa estar, você não pode estar emocionalmente envolvido, que é muito difícil, porque eles são sedutores, eles são manipuladores, eles jogam com as emoções, então você precisa estar assim, por isso que você tem que prestar atenção e conseguir um distanciamento, né? Você precisa da inteligência emocional, né? Você precisa ser racional, tá? Você precisa prestar atenção, você vai perceber um tom robótico, uma coisa automatizada, uma coisa mecanizada, sem verdade, sem emoção. Aí você vai entender que essa empatia, na verdade, não é uma empatia, não é uma empatia natural. É uma empatia aprendida, é uma empatia cognitiva, é uma empatia que não é verdadeira. Tá? A gente vai falando dessas características dos gaslighters durante a série, mais, né, para vocês poderem ir dando os starts, tá? Agora vamos falar um pouco sobre os comportamentos em geral do gaslighter, para você não ficar perdendo tempo onde não deve. Para terminar, assim, por hoje, né, vamos conversar um pouquinho sobre alguns comportamentos gerais com exemplos específicos, tá? Não perde o seu tempo, não perca o seu tempo, nem se desgaste essa energia confrontando um gaslighter. Não dá certo. Não confronte um gaslighter. Lembre-se sempre, o importante é você reconhecer ele, identificá-lo, saber com quem você está lidando, e aí sim você pensar o que você vai fazer de posse dessa informação para a tua vida. Como, em que momento, o que você vai fazer com isso. Tá? Por que não vale a pena você confrontar um gaslighter no sentido de perda de tempo, de debates desgastantes, etc. Primeiro, porque isso é o que ele quer. Ele quer te enfraquecer, ele quer te desgastar, ele quer te humilhar, te inferiorizar, né? Te depreciar, e ele vai procurar fazer isso em todas as ocasiões, das diversas maneiras possíveis, no teu local de trabalho, na família, com seus amigos, em qualquer situação que ele possa, ele vai fazer isso.
tá? E ele vai sempre ter justificativas e desculpas plausíveis e coerentes, e vai procurar sair sempre assim no salto, né? Da melhor maneira possível. É tipo assim, cara, não pode falar nada com você não sabe brincar, foi só uma brincadeira, tô brincando, vai dar um risinho assim, né? Ele faz isso por vingança, ele faz isso por maldade mesmo, ele faz isso por mau caratismo, tá? Ele faz isso porque ele sente prazer nisso, né? Faz isso, às vezes, simplesmente porque ele quer fazer, porque ele gosta disso. Então, a maior vantagem, sempre, né, com o gaslighting, uma das maiores vantagens que você tem na manga, é você não ter medo, não se intimidar pelo comportamento dele, né? E falar a verdade. Sempre fale a verdade, na frente dele, né? E não tenha medo dele. Demonstre não ter medo. Normalmente eles detestam isso, eles não esperam por isso também, porque eles estão acostumados a coagir as suas vítimas, a amedrontar, a enfraquecer emocionalmente, psiquicamente, no mental mesmo, a abalar, né? Então você fale a verdade, né? Seja verdadeiro com as coisas, nisso sim, não confronte, mas enfrente. Não confrontar não significa não enfrentar, são palavras diferentes. Veja bem, confrontar é perder tempo, enfrentar é colocar as coisas, os pingos nos is, colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? E sempre busque, então, uma vez que você coloque assim, meu Deus, será que eu estou de frente a um gaslighter? Você já siga seus instintos e sua intuição, né? Já se posicione como se fosse, tá? E busque, então, mecanismos, oração, meditação, conversa com amigos, busque se fortalecer, né? Psicoterapia, orientação, aconselhamento, busque se fortalecer para que você não perca o controle, pelo menos não na frente dele. Você pode até desabar, mas não faça isso na frente dele, tá? Por quê? Essa desestabilização, ela é uma arma que vai ser usada contra você mesmo, né? E quando você perde a razão, você muitas vezes vai ser tida, né, até pelas outras pessoas, vai ser jogado isso na tua cara por ele mesmo, de a louca, o louco, olha só, como é que faz uma coisa dessa, né? Porque eles costumam ser distantes emocionalmente, frios, calculistas, não que eles também não percam a base, né? Emocionalmente, eles perdem o chão, né? Mas eles só vão conseguir, só vão desestabilizar se você passar segurança, quando você passa domínio próprio, né? E procure o máximo possível colocar um fim, né? Nessa situação e nesse vínculo, na medida do possível, né? Bem, eu espero que você tenha gostado, né, do vídeo de hoje. Deixe seus comentários e na próxima semana nós vamos estar abordando mais sobre esse tema, outros aspectos, outras características. Vamos estar falando sobre o transtorno antissocial de personalidade, que é um dos outros 4, né, transtornos que tem mais propensão a desenvolver esses padrões de comportamento gaslighting, né? Como é lidar também, semana que vem a gente vai conversar um pouco, começar a conversar sobre como é lidar com familiares gaslighters, né? Pais, filhos, irmãos, parentes gaslighters, né? E como que isso pode influenciar na escolha dos futuros parceiros inconscientemente, né? E a identificação com pessoas claramente doentes e abusivas, violentas emocionalmente, né? O que inclusive nos remete também à questão da síndrome de Estocolmo, tá bom? Se você está gostando, se você gostou, comenta, compartilha, curta e até a semana que vem. Um beijo grande, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. E se esse assunto, se esse tema mexeu com você, te toca de alguma forma, tem a ver com a história da sua vida, com momentos significativos, desafios ou possibilidades, e você está disposto a se transformar, a dar outra forma, a transmutar,
né, as suas ações, colocar ações em práticas a fim de transformar formas de pensamento, de sentimento, de comportamento, eu te convido a dar uma olhadinha no meu site, a me conhecer um pouco mais. Está na descrição desse vídeo. Eu te espero lá. Um beijo e até a próxima. Deus abençoe. Gratidão.